Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Para a glória de Deus, nós estamos dando início a mais um novo módulo. Nesta feita, Ética e Família Cristã. Ética e Família Cristã. Para a glória de Deus. Neste módulo, ele é agrupado dois assuntos, que é ética, que em alguns cursos é separado de ética, e aqui no nosso curso ele era junto com liderança cristã. E de acordo com a nova grade curricular, foi agrupado junto com família cristã. Então nós iremos ver ética e família cristã, tá? Aqui logo na capa ele tem o símbolo da justiça, né? Que é a balança. Aí vem o símbolo da justiça e em um prato está a ética. E no outro prato nós temos aqui a figura aliás, na ética aí temos um prato Jesus e no outro prato o homem, né? E no prato onde está simbolizando Jesus, temos a igreja, que é a sua representação aqui na terra. E temos no outro prato, onde tem o homem, temos o mundo. E a família cristã aqui embaixo. É o desenho aqui. E isso já traz, assim, mais ou menos a ideia do que iremos discutir, tá? Então, iremos botar na balança assuntos delicados, assuntos onde a igreja precisa se posicionar. Tem assuntos que são seculares, mas alcança a igreja, envolve a igreja, e tem assuntos que é da igreja que se estende ao secularismo. E nós, como membros do corpo de Cristo, também somos integrantes de uma sociedade. E esta sociedade inserida no secularismo. Então aí a gente tem que conciliar, tem que colocar na balança as decisões ou os nossos conceitos. Ainda no curso de teologia, a gente consegue, nesse módulo, nós iremos ver também sobre os princípios éticos e morais, tanto do secularismo quanto da teologia, no contexto eclesiástico. Tem um material aqui na frente, tá? Aí no contexto eclesiástico. Então, assim, tem alguns assuntos que são polêmicos, e as pessoas perguntam, e aí? O que tu acha? Qual é o teu posicionamento? E aí você, como cristão, você precisa se posicionar de que modo? Pautado aonde? Na palavra. Entendeu? Então é isso que nós vamos ver aqui em ética, tá? É muito assim, muito delicado, porque é daqui que parte a fundamentação das nossas decisões. Por que que eu penso assim? Por que que eu me comporto assim? Por quê? Só porque a minha igreja é assim? Ou é porque é um princípio inegociável? É algo absoluto? Entende? É aqui nesse módulo onde o mundo quer questionar a nossa fé, para querer relativizar, tornar relativo aquilo que para nós é absoluto. Entendeu? Não se preocupe, porque nós vamos ver muita coisa. Tá? Então é muito bom. Inclusive, é dentro desse módulo que nós trabalhamos a respeito de fundamentações de alguns líderes em disciplinar, aplicar a disciplina. Né? Por que ele aplica a disciplina? Claro que não é com muita contundência, porque nós iremos ver isso lá em liderança cristã. Lá a gente vai ver com mais ênfase. Aqui nós vamos ver o princípio, a base, certo? O contexto ético e moral. O que levou ele a fazer isso, tá certo? Lá em liderança a gente explana um pouco mais. Tá bom? Então vamos lá, né? Os avançados. Show. Aqui. Ética cristã. Aí de novo, tá bem apagadinho, não dá para ver, mas o símbolo da justiça em ética cristã.
ela traz essa ideia do símbolo da justiça, aqui na página 6 do material. Traz esse símbolo da justiça por conta dos princípios morais e éticos, que são exatamente onde nós nos amparamos, né? Para dizer por que a gente acredita assim, por que a gente pensa assim, por que a gente não concorda com isso. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Por quê? É onde você é questionado. Por quê? Aí você vai ter que buscar uma base, um princípio. E é lá no princípio que nós vamos ver o porquê que nós nos comportamos dessa maneira, diferente do mundo. Por que eu tenho que ser diferente do mundo? Né? Por que eu não posso ser igual a todo mundo e crendo em Deus, igual o povo crê? O pessoal também crê em Deus. O pessoal acredita em Deus. Mas Deus exige de nós um comportamento diferenciado. Por quê? Entendeu? É nesse modo que a gente anda dos porquês da vida. Tá? É bem filosófico. É bem filosófico. Então vamos avançar. Introdução, né? Já começa com o porquê, né? Por que é importante estudar a ética cristã? Começa com os porquês. Aí aqui tem uns erros de digitação, mas é pelo menos 5 motivos que nos levam a estudar. O primeiro motivo é que o crente, em seus conflitos e problemas cotidianos, precisa de luz, ou seja, de um auxílio, né, para tomar decisões, seja ela no âmbito moral e algumas ambíguas, né? Também um outro motivo, o segundo motivo aqui no caso, ele é imperativo. É imperativo que os ministros entendam, ou seja, aqueles que direcionam, que conduzem o rebanho de Deus, eles possam compreender com clareza. É muito importante isso, que eles entendam de ética, para que eles possam, assim, conduzir e orientar bem o rebanho. Porque o rebanho, a gente chama assim de rebanho, é uma linguagem nossa, né? O rebanho, o povo que está inserido na igreja, não é do líder, não é do ministro. Pertence a Cristo. Se pertence a Cristo, mas está inserido na sociedade, o líder, ele precisa conduzir segundo a orientação que vem de cima. Tá? Então, assim, já tem um dos motivos pelo qual precisamos estudar ética, é que nós somos conduzidos por pessoas. Eu costumo dizer que a igreja, ela é de Deus, porém, ela é composta por humanos. Se ela é composta por humanos, logo está fadada a erro, fadada a falhas, fadada a desapontamentos. Por quê? Porque é composta por humanos. Mas a obra não é de Deus? Mas ela é composta por humanos. Se é composta por humanos, vai ter falha, vai ter erro, vai ter... Por isso que a gente não encontra a igreja perfeita. Alguém já encontrou a igreja perfeita? Quer dizer, você nem procurou, né? Mas quem anda procurando, não encontra. Não encontra, entendeu? Por que não encontra? Porque o dono da obra é perfeito. A obra é de Deus. Porém, está nas mãos dos homens. Tá? Não fique triste. E aí, essa orientação ela precisa ser moral, sã para os membros, bem como as pessoas que venham buscar sua ajuda. Outro motivo pelo qual devemos estudar ética cristã é que o cristão ele necessita compreender bem o valor da ética. Então, assim, a ética ela não é apenas um comportamento pelo qual alguém disse que eu tinha que ter. Não, ela tem um valor acima do interesse pessoal. Ela tem um valor acima. Ela é bem mais do que apenas alguém direcionou. É bem mais que isso. Então, é necessário o cristão ele compreender o valor que ela tem, para que a partir dela a gente possa, então, tomar nossas decisões. Você, por exemplo, se você for visitar alguém
fazer uma visita, você vai se comportar lá como você se comportaria no seu quarto, na sua casa? Não. Por quê? Porque você tem valores. Entendeu? Você tem valores. E esses valores são éticos. Se um profissional se comportar diferente do que exige a classe, a categoria, ele foi ético ou antiético? Antiético. Ele se comportou diferente. Entendeu? Ele feriu a ética. Como assim? Que ética? Né? E aí algumas profissões têm os seus códigos de ética. Também é necessário para o cristão, para ele compreender o valor e evitar erros, tá? Mas que tipos de erros? Alguns erros comuns, como erro de reduzir a moralidade cristã a um mero conjunto de regras. Então, assim, a moralidade cristã, ela não se resume a um conjunto de regras. Ela vai muito mais além. Por que vai além? Porque, volto a dizer, a obra de quem é? É de Deus. Deus, ele estabeleceu seus princípios, seus estatutos e seus mandamentos. Estabeleceu para que a humanidade seguisse. Só que aí a gente precisa distinguir algumas coisas. Alguns foram direcionados para regiões e épocas. Outros não. Outros se estenderam perpetuamente. Então aí você precisa distinguir para saber se aquele princípio que Deus determinou alcança a minha geração ou não. Alcança a humanidade por toda a vida ou não. Ou se foi apenas local e regional. Então, precisa ponderar essas questões. Tá bom? Vamos ver mais adiante. Aí, outro erro que o cristão precisa evitar, que por isso que ele precisa estudar a ética, é de permitir o interesse próprio desviar o julgamento moral. Como assim? O cristão, aqui fala-se o cristão, mas é em toda a nossa maneira de viver. Mas vamos pegar aqui uma liderança, um presidente de um departamento, por exemplo, né? É um líder. E aí, ele como presidente, ele tem a autonomia de ditar as regras. Porém, essas regras dele, ela não pode vir do além, não pode vir da cabeça dele. Entende? Porque isso ele estaria ferindo, como diz aqui, o erro de permitir o interesse próprio, desviar o julgamento moral. O interesse próprio do líder vem da cabeça dele, uma ideia que ele teve, sabe Deus da onde, e impôs sobre os seus liderados, querendo que seja assim. E os liderados vão dizer, mas por quê? Para que isso? Como assim? Entende? Facilmente os liderados vão chegar a esse questionamento. E aí, se essa decisão estiver ferindo a moral, estiver ferindo o comportamento social dos liderados, dificilmente esse líder vai conseguir conduzir o rebanho. Então, por que ele vai ter dificuldade? Porque ele trouxe uma ideia, algo de interesse próprio dele, impôs sobre os seus liderados, ferindo a sua moral. Então, é um erro isso aí, é um erro gravíssimo. Isso pode dar fim a um departamento, acabar com o departamento, pode acabar com a igreja, pode fechar a igreja, igrejas fecham por conta de decisões assim. Entende? Tem inúmeras. Tem ministérios que encerram, tem pessoas que renunciam o seu chamado. Acontece tudo, meu amigo, por conta de uma decisão nesse nível. Decisões que vieram do interesse próprio. Veio da cabeça, veio sabe Deus da onde. Quis impor, não foi humilde para reconhecer o erro, não foi humilde para voltar, retroceder, e aí encarou, firmou os pés, aí desanda. Mas tem outro porém. Tem ministérios que encerram, tem departamentos que acabam, não porque é a liderança que quis impor algo do interesse dela, mas porque ela apenas exigiu que vivesse segundo a Bíblia. E muitos também não querem. Muitos acham que é exagero
muitos acham desnecessário fazer os padrões bíblicos, querendo amoldar ou ajustar conforme o seu bel prazer ou a sociedade pela qual está inserido. Então nós temos aí dois extremos. Temos um padrão bíblico que é difícil de ser alcançado e temos um padrão imoral. Por que imoral? Porque é de interesse próprio que não foi encaixado na moralidade dos seus liderados. Então nós temos dois extremos aí. É preocupante. Por exemplo, o discurso de Jesus, né? A pregação de Jesus que Pedro chegou e disse, mestre, o povo está indo embora. Jesus estava sendo moral, imoral, ético ou não ético? Porque o povo estava indo embora. Entendeu? Então assim, nem sempre o povo que vai embora é porque está com razão. Nem sempre o povo que vira as costas para uma ordem da liderança é porque está sendo abusado no sentido de violar os seus interesses. Dá para entender, não? Então, temos dois extremos, tá? Esse módulo é muito filosófico, então eu vou precisar que vocês me emprestem a mente de vocês, tá? A gente pensar em cima, tá bom? Ele é um pouco assim, um pouco filosófico. Outro erro que o cristão, ele precisa evitar, e isso é com o estudo da ética, é de enfatizar pequenas questões éticas em detrimento das questões maiores, de maior importância. É o famoso tempestade do copo d'água, sendo que tem questões muito mais relevantes para se tratar e está deixando de lado. Então, não é moral esse comportamento. Ele precisa encarar. Agora, encarar com sabedoria. Se tem um colegiado, reúne o colegiado para discutir. Se é uma coisa de maior proporção. Isso acontece muito quando, por exemplo, em igrejas ou pequenas ou grandes, mas que um irmão ou uma família muito relevante naquela igreja comete algum escândalo, alguma coisa e permanece nos seus cargos. E o pastor, o líder, faz de conta que nada aconteceu. Deixa o tempo resolver. E fica com questões pequenas. Então assim, a igreja toda está ali, ó, todo mundo cochichando, rapaz, e aí? E continua, e aí? Fica querendo, exigindo, esperando uma decisão do líder. E ele, ó, faz de conta que nada aconteceu. Então é um erro também. E é um dos erros que o cristão precisa evitar. Tá certo? São pontos, perceba que são pontos que já acontecem, tá? Acontece, não é assim, né? Acontece lá na China, não é? Acontece perto da gente mesmo. Acontece, né? Não é nós? Todo tem uma história, cada igreja tem a sua peculiaridade. A gente está fazendo recorte para igrejas, tá? Isso aqui, claro que isso aqui envolve a sociedade inteira, mas o recorte aqui é igreja, tá bom? E outro erro também que é de divorciar a religião da ética. Por exemplo, tem situações em que as pessoas acham que o fato eu lembrei aqui da situação, eu vou só contar assim por cima, para vocês entenderem. Um obreiro cometeu um crime. O crime foi dentro da igreja, porém, foi deixado de lado. Assim, e foi deixado de lado, a justificativa da liderança é porque disse que não ia misturar essas coisas. Como ele estava se comportando na igreja bem, apesar do crime ter sido acontecido numa das atividades da igreja, entretanto, isso era mais coisa de polícia, de delegacia lá fora. Era ético lá fora. Aqui dentro da igreja, ele tratava das coisas bíblicas, da religião. Foi uma conduta certa ou errada, né? Claro, quem são vocês, quem somos nós, né? Para dizer, mas aqui entra no erro. O erro de substituir a conduta, o erro de divorciar a religião da ética, né? Ou seja, de separar. Não é para separar. Se o cristão aqui dentro cometeu um crime, ou lá fora cometeu crime,
afeta diretamente a sua vida espiritual. Tá certo? Afeta. Não está desvencilhada, não. Não está separada, não está divorciada, não. Nós somos seres sociáveis. Certo? E estamos inseridos em uma sociedade. E a sociedade, de lá para cá, ela vê você como crente. E nós, daqui para lá, a gente vê a sociedade como um campo. Como almas que precisam de Deus. Então, existem esses dois olhares. Não podemos divorciar a igreja, o relacionamento espiritual, o âmbito religioso com a ética. Não, eu sou ético lá fora, ou aqui dentro eu sou assim, lá fora eu sou outra pessoa. No padrão bíblico, isso não funciona. Nós temos que ser autênticos. Aqui e lá, a mesma pessoa. Entendeu? Não temos duas facetas, né? Duas caras. Eu sou gêmeos, mas eu não tenho duas caras. É a mesma aqui. Entendeu? A pessoa se tivesse, né? A pessoa fosse gêmeos e... tem uma cara para ir para o trabalho, outra cara para ir para a igreja. Aí incorre naquele... É um louvor que tem, da historinha, ó, a reflexão do menino, né? Mamãe, vamos morar na igreja. Né? Então vamos lá. A ética, ela estimula o próprio crescimento moral do crente. A ética também, ela proporciona um padrão pelo qual a pessoa pode medir seu próprio desenvolvimento. E esse desenvolvimento é moral. Com a ótica a este padrão, o padrão em que a ética desenvolve a moralidade no cristão, estamos fazendo recorte aqui para cristão, com esse padrão, à luz desse padrão, nós como cristãos, nós devemos viver com base nesse padrão. Por exemplo, se eu aceitei a Jesus, existe um padrão a seguir, né? Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 que já estou crucificado com Cristo. Né? E aí ele diz, e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo nada mais, nada menos que se ele aceitou a Cristo, e Cristo foi crucificado, por causa de quê? Dos pecados das pessoas, logo eu preciso estar crucificado nele. Ou seja, morto para o mundo, decretado morto lá fora, e vivo para Cristo. E aí ele diz que a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Entendeu? Então assim, nós ainda estamos, a gente aceitou a Jesus, mas o pecado ainda grita ainda, né? Seria muito bom se o pecado morresse junto. Era bom demais, rapaz, era maravilhoso, não? Só que ele ainda fica reinando, ainda fica dando os gritos, fica dando opinião, às vezes quer ser ouvido, quer falar mais alto, quer que a gente obedeça. Ainda fica essa briga. Mas eu não aceitei a Jesus? E aí? Qual foi o milagre que aconteceu? Se o pecado ainda está falando? Se o pecado ainda está gritando ainda? Ainda está querendo voz? Que milagre foi que aconteceu? Aí Paulo vai dizer, foi aqui, ó, a metanoia, a mudança de mente, bem como o caminho que eu andava. O caminho que nós andávamos era o caminho de morte, de perdição. Ainda que eu fosse bonzinho, todo direitinho, mas o caminho que eu estava indo me conduzia à morte. Como eu aceitei a Cristo, eu mudei o caminho. Eu estou andando agora no caminho de vida. Porém, é árduo, é estreito, é difícil, mas ele me conduz à vida. Nem que eu vá me arrastando, mas eu vou chegar na vida. Entendeu? Nem que eu vá por um fio da fé, mas eu vou chegar na vida. Eu estou no caminho da vida. Dá para entender? Então, nesse contexto, nós precisamos conduzir a nossa vida à luz desse padrão. Padrão ético cristão. Tá? Padrão Cristo. Quem é o nosso padrão? Cristo. Cristo é o padrão. Na abordagem evangelística, é muito comum as pessoas falarem assim, eu vou ser crente para ser igual fulano de tal, eu vou ser crente para ser igual Beltrano, eu vou ser crente para ser igual, não é assim? Né? Muito comum as pessoas falarem. E elas estão certas, até um ponto. Que ponto? Que elas não devem ser crente para ser igual fulano de tal. Elas têm que ser crente para ser igual a Cristo. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo.
Eu digo até, quando é comigo que falam isso, eu digo assim, e você está certo. Eu digo mais, não vá para ser nem igual a mim. Porque alguns ainda querem me botar assim, eu não, nem igual a mim não, que ai de mim. Se você depositar em mim a sua confiança, se pela misericórdia de Deus eu me sustentar, mas se eu não me sustentar em pé, eu caio, você ainda cai por cima, cai nós dois juntos. Nós temos que olhar para Cristo, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso destino é o céu. Então é Cristo, é sempre Cristo. Então nosso padrão ético é o padrão de Cristo. Tá? Então é sob essa ótica. O cristão ele sempre tem que estar com essa ótica, assim, com esse parâmetro. O parâmetro é Cristo. É Cristo. É Cristo. Nem os discípulos, não é bom a gente ter eles como parâmetro. Porque eles foram falhos. Entendeu? Ah, e os patriarcas? Também. Então nem eles, é Cristo. O padrão é Cristo. Ah, então eu vou descredibilizar os demais? Também não. Mas o meu padrão é Cristo. Tá? É ético e moral. Então é essa luz. Aí, o cristão também deve estudar a ética cristã, obviamente, porque o ensino de Jesus é tanto ético como teológico. Portanto, ninguém pode interpretar o cristianismo a menos que entenda e dê ênfase ao conteúdo do evangelho. Tá? Agora vamos para a necessidade da ética. A necessidade da ética. A ética, ela se mostra cada vez mais necessária para reordenar os valores básicos. Olha só que coisa. Os valores básicos e de sustentação de uma sociedade. Como, por exemplo, o valor família. Uma sociedade ela é constituída por quem? Né? Pai, mãe e filho. Né? Não é assim? Um casal, agora a gente tem que dizer o termo, né? Heterossexual, casa, constitui ali filhos, aí desses filhos crescem, daqui a pouco esses filhos já encontram outro, casa, constitui filhos, desses filhos crescem, daqui a pouco casa, encontra outro, aí constitui filhos, e assim sucessivamente. Daí a pouco forma-se uma sociedade. Esse padrão ético foi constituído por homem ou por Deus? Por Deus. Lá no começo, olha a base. Macho e fêmea os criou. E deu a ordem, qual? Multiplicar, frutificar e encher a terra. Calma que esse encher a terra não é responsabilidade só sua não, tá? É dividido, né? Porque tem uns que entenderam que era só dele, aí ele saiu. A antiguidade aí, fizeram muito, acharam que era só dele a responsabilidade. Foi dividida, tá? Foi fracionada, tá? Foi rateada, né? Tem um rateio aí. Cada um faz um pouquinho. Tem uns que só faz um, tem outros que faz dois, outros três. É assim, é dividido. Então não se preocupe com isso. Vamos povoar a terra assim, cada um faz o seu. Tá bom? Mas se quiser fazer mais, amém. Mas cada um faz o seu. O importante é não fugir do padrão. Não fugir do padrão ético instituído por Deus. E nisso, nós temos, por exemplo, uma sociedade que veio recentemente com um viés ideológico contrário a este padrão. Andando na contramão. Qual é o padrão? Para se formar uma sociedade, constituir família. Não tem como formar uma sociedade sem ser por pessoas. Se você for em uma região, nem tem, uma região que não tenha pessoas, só tem animal irracional, né? Tido como irracional. Tem alguns críticos, a minha mãe era muito crítica com isso, ela disse que é raro nisso aí. Ela diz que o irracional é o ser humano e o racional
É o bicho bruto. Porque ela disse que eles pensam, até conversa. Mas aí eu fico contrariando, né? Fico conversando com ela e é assim não. Ela é porque bicho bruto é o ser humano, ou bicho bruto. Ninguém, nenhum outro animal mata o seu semelhante só por raiva. Os da selva matam por sobrevivência. O humano mata por raiva, por inveja. Ela começa nessa linha, sabe? Enfim, vai longe aí, o negócio vai longe, rende, o negócio rende. Aí ela diz que o irracional é o ser humano, o racional é o outro. Mas, tirando isso de lado, foi só um parênteses, numa sociedade onde não tenha pessoas, seja só animais irracionais, alguém pode até dar o nome de sociedade, mas não vai passar de uma reunião daquela determinada espécie em uma determinada região, chamada ou floresta, ou se for na cidade, digamos, cachorro, vai ser um canil. Você não vai chamar um povo, você não vai chamar de sociedade, entende? É atribuído esse termo para pessoas, para humanos. E para que exista a sociedade, para que exista povo, é necessário a instituição da família. E família, no contexto ético-teológico, é a união do homem e a mulher. Já considera-se família. E os seus posteriores, seus filhos. E aí vem a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Família. No contexto jurídico, família hoje, principalmente com o Código Civil, é constituído não só por pessoa, pode ser constituído por animal. Ou seja, um homem e um cachorro, uma mulher e um gato. Por exemplo, né? O nosso Código Civil, com as suas reformas, estão prevendo isso aí, para que família, conceito de família possa ser assim, inserindo o animal irracional. Mas esse é um padrão que estão querendo criar como padrão secular. Nós, como igreja, é ético para a gente aderir a esse padrão? Não, pode falar com muita convicção. Por que não é ético o cristão aderir a esse padrão? Porque fere o nosso princípio. Qual é o princípio? Que é lá do começo, que Deus constituiu macho e fêmea e ordenou a eles para que eles multiplicassem e povoassem e encher a terra. Não quer ter filho. E chama de filho. Cristo? Não, mas aí tu... aí tu quer, né? Pois é. Casal cristão, né? É casar cristão, né não? Tô brincando. Não quer ter filho, né? Pois é. E chama de filho. Tem o gato, tem o cachorro, chama de filho. Meu filho faz aniversário e tudo, né? Enfim, então assim, esse conceito é secular, lá de fora. Nós, como cristãos, a gente não pode aderir a esse padrão. E aí, como eu vou reagir diante de um padrão secular de uma sociedade que eu estou inserido nela? Entendeu como é? Como reagir diante disso? Eu, como cristão, não posso seguir aquele padrão, tem um outro. O mundo tem um padrão e eu estou no mundo. Eu sou parte da sociedade em qual estou inserido. E esta sociedade diz que isso aqui é um padrão, mas para mim não. E agora? Como eu vou reagir? Entende? Inversão de valores, né? Então vamos adiante. A gente está só na introdução, tá? Aí, a ética pura, é aquela que cria hábitos e costumes que formam e orientam o senso moral. Dá para ver aqui, né? A ética pura. Por que pura? Porque nós vivemos em uma sociedade que ela adotou o secularismo.
como padrão ético. Então, é pura? Não. Aí aqui traz essa ressalva. A ética pura, qual é a pura? No nosso contexto aqui, a ética pura é a bíblica. Padrão bíblico. Certo? Para nosso contexto aqui. É aquela que cria hábitos e costumes que formam e orientam o senso moral. Este senso moral é onde está o perigo. Por quê? Senso moral é um perigo. Porque aqui vai depender dos costumes da sociedade, da moralidade da sociedade que eu estou inserido. Certo? O que é moral a um povo pode não ser moral a outro povo. O que é moral para uma igreja pode não ser moral para outra igreja. Por exemplo, uma coisa muito básica, basicão mesmo. Para nós, assim, não vou botar nós não, porque a gente já está mais na transição, a gente já está um pouquinho mais misturado. Mas há um tempo atrás, a Assembleia de Deus não batia palma. Achava que isso era para a glória do homem. Não batia palma de jeito nenhum, né? Não bate, né? Pois é. Tu tem os teus motivos, né? Bate também não, né? Pois é. Já tem igrejas da Assembleia também que já bate. Não tem problema não, bora. As palmas louvam ao Senhor. Entendeu? E aí? Como lidar com essa diferença? Alguém está certo, alguém está errado. Quem está certo, quem está errado. Ninguém está certo, ninguém está errado. Entendeu? Isso é ético. Porém, esse exemplo, ele é moral. Por que é moral? Porque vai depender do contexto da sociedade que pode estar inserido. É um contexto comum daquela sociedade. Você vai para uma igreja que bate palma, é comum para eles. Se você não bater, você que é o estranho. Você que está aí, todo mundo bate palma. Ai, bate palma. Entendeu? E já você vir para o contexto, aconteceu já, de situações em que em outras igrejas bateriam palma, mas você está numa igreja que não bate, e aí a pessoa se empolga, aí quando olha, ela é sozinha. Aí ela vai baixando aqui. Ninguém bateu palma. Só ela, né? É triste, né? É a moral. Então veja que é um perigo, o senso moral. E aqui está dizendo que são hábitos e costumes que formam e orientam o senso moral. Hábitos e costumes que formaram aquilo ali. Como aquilo se construiu? Como chegou naquele ponto? Entendeu aí? É aí que nós vamos trabalhar. Tá? E tem muita coisa, meu amigo. É muita coisa. Que 6 meses era pouco isso aqui. É muita coisinha. Mas aí não vai resolver os problemas, né? Vamos só mexer neles. Vamos para cima. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver. Ética como estudo crítico da moralidade. Vamos avançar um pouquinho. Analisando sistematicamente as escolhas morais que os seres humanos fazem, e tome escolha, viu? Tem umas escolhas que misericórdia. Né? Tem umas escolhas que só Jesus na causa. E analisando também sistematicamente os padrões do famoso certo e errado. Ei, isso aqui é que é cruel, né? Né? Ó, analisando e sistematicamente os padrões do certo e do errado. Aí vem a grande pergunta, né? É uma pergunta que é feita lá no curso de Direito. Mas como lá a gente vê isso aqui, teologia também vê, se comunica, então vamos trabalhar, né? O que é certo e o que é errado? Defina o certo e defina o errado. É, aquele senso moral lá, lembra? Aquilo ali que vai ajustar o que é certo e o que é errado. Aí como o senso moral é perigoso? Perigoso, porque no senso moral, do padrão ético, pode definir uma coisa certa que para outro povo, para outra sociedade diz, que conversa, faz, isso é uma abominação. A outra diz, não, isso aqui é muito normal.
Entendeu aí? Perigoso, né? E aí, nós como cristãos, como que a gente se posiciona? Como se posicionar diante disso? De que lado você está? Quer ver um povo cristão que é flexível quanto a isso? Não se assuste, tá? Nós estamos estudando teologia, é isso mesmo. Se você sentir mal, avise. Sabe quem é que é muito eclético quanto a isso? E nem entra e sai numa boa? Missionário. Missionário. Ele é muito eclético quanto a isso. É por isso que, por exemplo, aí na Scanf, né, por exemplo, a Scanf, você vê muita mistura. Por que você vê muita mistura? Porque são informações trazidas, fornecidas por missionários. Então, cada um traz da sua região. Né? E ele traz como certo. E no final das contas, todos vão dizer que estão certos. No final do dia, ninguém vai estar errado. E aí? Entendeu? Eu peguei a Scanf só como exemplo, tá? Mas são missionários que eu estou falando. Missionários. Ele é muito eclético quanto a isso. Ele consegue ser maleável quanto a isso. Certo e errado, vai e ponto final. Tá bom. Franklin Graham. Eu lembro, olha. Tu tem uma memória boa, viu? Eu participei, mas não lembrava nem que tinha existido isso aí. Foi, eu também. Olha aí, ó. Quem falou? O que estava organizando, né? Tá vendo? Ó, já deu logo a orientação. Para trabalhar no evento. Aí diz, ó, o que vocês verem. Tá vendo aí a orientação? Crente. Dando glória a Deus e falando línguas estranhas. E tinha medo, né? E aí? E aí? Tá certo ou tá errado? Né? Deixa logo ciente. O que você vê lá, não se escandalize. Entendeu aí? Deu para ouvir o que ele falou, não? Deu? Deu mais ou menos? Mais ou menos, né? Teve um evento do Billy Graham, não foi? Foi o filho dele, o Franklin Graham. O filho dele estava organizando. Veio aqui no Castelão, não foi em Castelão? 2015, rapaz, tem a memória muito boa, viu? Eu participei de você não lembrar mais não, de nada. Nada. Aí tô falando, eu vou lembrando aqui, ó. O Franklin Graham, ele promoveu um evento no Castelão aqui, em Fortaleza. E antes de chegar o dia do evento, ele mandou cursos preparatórios nas igrejas. Tipo assim, preparando o terreno, preparando as pessoas para trabalharem lá, os voluntários que quisessem trabalhar. E aí, trabalhou, né? Eu trabalhei também nessa época, outros daqui também trabalharam. E na orientação, no curso preparatório, ele já deixou a orientação, né? Dizendo, ó, vocês vão ver coisas lá, mas não se escandalizem. Como assim? A gente não vai, né, para o evento evangélico, né? Não é cristão, né? Como assim, né? Vou ver o que é que pode acontecer que eu vou me escandalizar, né? Mas a orientação já foi dada. E aí, chegando lá, meu amigo, você via cada uma, né? Cada coisa. Que para nós aqui, a gente não permitia não. Mas lá era tipo assim, era como se fosse o pastor. Era o líder. Era gente grande no comportamento que para nós aqui nem o do mundo faz, né? E aí realiza ele, né? Ele cediam, né? Então é isso. Então assim, isso é ético. Ético que eu falo, a ética que eu estou falando aqui é a disciplina de ética, né? Que a gente tem que estudar, tem que trabalhar esses pontos. A gente não pode virar as costas, principalmente agora, como teólogos, né? Como vocês são. Aí, nesse aspecto, ó, pelos quais a conduta será dirigida e assim sejam satisfeitos os alvos e princípios ideais.
é indispensável e determinante o estudo de que, na realidade, o homem é livre e responsável por seus atos. Ele é livre por suas obrigações morais, deveres, louvores, culpa, verdade, etc. Que as escolhas morais são resultado complexo da avaliação e conclusão do determinismo espiritual, não determinismo mecânico orgânico. Aí ele usa aqui o usufruto aqui considere junto, tá? É junto e com U, né? O usufruto da liberdade moral. A questão, essa questão aqui, ó, uma questão, a moral muda com os tempos? A moral, ela muda com os tempos? Muda. Ela muda com os povos? Muda. Acabou de falar aqui dos missionários que são bastante flexíveis quanto a isso, né? Eles vão e entram e saem na boa. Hã? Cultural, exatamente. A moral faz isso? Faz. Perceba a evolução histórica da igreja. A igreja que nós somos inseridos, ela sofreu inúmeras mudanças morais. Inúmeras. Para começar, no traje. Os apóstolos, nós nos classificamos como sendo a extensão da igreja que Cristo implantou na terra, que começou com os apóstolos? Sim ou não? E aí veio dos apóstolos, veio até que chegou em nós. Lá com os apóstolos são nossos, digamos assim, é considerado na teologia como a igreja apostólica. Eles usavam vestidos. Nós somos ainda a extensão dela, né? Qual o homem que teria coragem, né, de vir de vestido para a igreja? Tem coragem, Adriano? Se for uma peça, né? Se for uma peça. Tá entendendo? Então, isso é o quê? Isso é ético ou moral? Moral. Entendeu? Moral. Então vai depender. Depende de situações. Facilmente para os irmãos, já pensou, missionário aqui? Quem aqui deseja ser missionário? Tem. Digamos aqui, o Ozenildo aqui, digamos, missionário, né? É levantado aqui pelo campo e é mandado lá para a Escócia. Aí ele manda vídeo, estou trabalhando, estamos fazendo a obra, né? De xadrez, né? Ainda mais. Entendeu? Roberto. Aham. Ah, é? Que ela usa lá, não pode mostrar o ombro, né? Aí, ó, tá vendo? Não pode mostrar o ombro. O joelho. Olha aí. Tá vendo? A missionária Bruna, esposa do Robert Van, que é missionário nosso aqui, estão no Senegal. E ao chegar lá foi orientada antes de ir, não foi? Isso. Salete, já orientou logo, né? Roupas adequadas, né? Que lá a mulher não pode mostrar o ombro nem o joelho. Ser longo, né? Ela é bem forte, muçulmano. Então perceba que existe essas questões, né? Existe. E aí, tá certo ou tá errado? Entendeu? É tipo um conceito que se tem no direito, que é tratar os iguais nas suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades. É o famoso equidade. Entendeu? Os iguais com as suas igualdades, os desiguais nas suas desigualdades. Até para comer, né? É homem com homem, né? Não pode comer o homem com mulher num prato, né? Exato. Abre aí para a gente conferir Marcos 12, 38 ao 40. Abre aí para a gente conferir essa referência.
aqui a gente percebe que algumas ideias mudam de geração para geração. Jesus, ele denunciou a moralidade em seu tempo. Quem conseguiu abrir? Leia, por gentileza, Marcos 12, 38 ao 40. (38) ao 40. A gente percebe aí um padrão de conduta, né? E de uma classe. É assim? E Jesus, ele adverteu, dizendo assim, guardai-vos dele. O que ele quer dizer isso? Cuidado com eles, né? Não incorram nesse hábito, nesse padrão. E se a gente for analisar, Jesus, ele não destacou apenas vestimenta, mas ele destacou comportamento. Certo? Comportamento. Se ele destacou comportamento e não só vestimenta, ele conseguiu inserir ali em um só exemplo a ética e a moral daquele grupo. Ele citou os escribas, não foi? Entendeu? Então, assim, se a gente for analisar, tem grupos, não vou falar grupos pequenos, é grupos grandes mesmo, de igrejas. A gente aqui no Brasil classifica mais pela denominação, né? Estão chamando agora de bleia, né? A bleia. Não é assim? Como é que estão chamando? Que é da Assembleia? Quem é da Assembleia? Estão chamando de quê agora? Da bleia? Eu sou da bleia, não sei o que é. Não? Estão classificando assim, né? É porque é classificação nova, então aí já estão querendo inserir. Não fala mais os assembleianos, não. Fala, são os da bleia. É para classificar a gente, entendeu? Nós estamos na boca deles lá. Eles falam, viu? Assim também dos crentes da Assembleia, que é um padrão. Só que o bom é que ainda na mente deles, nós temos uma imagem de tradicionalismo rigoroso. Da irmã, do coque, eles atribuem para a Assembleia, os bleia, né? Aí a irmã do roupão, do vestido longo, o obreiro no sol quente com manga longa, alguns até de paletó, de gravata, entendeu? Que pode prestar atenção que muitas igrejas por aí, os obreiro, até pastor, nem usa mais gravata, não usa mais, né? No muito ele bota um paletó, no muito. A maioria é gola polo, calça jeans, né? Estão nesse estilo aí. Os assembleanos daqui segura ainda. Mas alguns já estão tirando a gravata. Tem uns que já estão tirando a gravata. E, se a gente for analisar, isso é o quê? Isso fere a palavra, fere a ética, fere a moral? Ou tem nada a ver, está todo mundo certo, todo mundo está adorando a Deus e vai morar para o céu? Entendeu? Isso influencia ou não? Afeta ou não? Tem alguma coisa a ver ou não? Ou não tem nada a ver? São pontos que a gente precisa levantar. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela desvanece na caminhada por conta de um comportamento desse. Eu vi um negócio ali, meu Deus do céu, me escandalizei. Quando vai olhar, o que foi, mano? Não, porque eu vi pessoal lá, as mulheres lá, tudo de batom. E aí, fiquei toda, entendeu? Aí começa assim, escandalizado. Aí a outra vem, não, besteira, isso é normal. Aqui é permitido. Aí percebe que a Assembleia está assim, ó. Não está mudando, né? Está mudando. E aí uns vêm dizer o quê? Não, isso aí não tem problema não. A gente percebe aqui que Jesus, ele bateu de frente. Disse, ó, guardai-vos desses. Guarde desses que usou da vestimenta dele, usou do comportamento deles.
A ética, a gente vai perceber que ela está mais voltada para o comportamento, tá? E a moral para os usos e costumes. O que é certo para uma geração será ou poderá ser errado para outra. Até entre credos cristãos que alimentam suas tradições e encorajam outros a aceitá-las, dentre as suas lideranças, principalmente na geração sucessora. Abordagens éticas usadas anteriormente são conduzidas a conclusões diferentes, em alguns casos para melhor e em outros para pior. Por exemplo, aqui traz o exemplo de um comportamento que era moralmente errado e depois passou a não ser mais, né? Por exemplo, diz que quando era mais jovem havia um amplo consenso, embora que não unânime, né, entre o clero, o evangelho, de que a contracepção era moralmente errada. Poucos pastores hoje concordam com esse ponto de vista e julgamento. Se a gente for analisar, na época também, não muito longe, em décadas passadas, alguns hábitos eram pecados, pessoas que eram disciplinadas, pessoas que foram, digamos assim, quase que expulsas da igreja por comportamento, por conduta, que hoje é normal. Entendeu? Normal. Tem um leque gigantesco. Um leque gigantesco. Disciplina, né? Disciplina. Está sumindo das igrejas, né? Pronto, disciplina, como o irmão suscitou. A disciplina. Claro que nós não vamos entrar no campo do achismo, né? Mas ela é devida, tem que ter ou não precisa na igreja? É? Veja que as opiniões, né? Tem que ter ou não precisa. Alguns pastores entendem que apenas o proclamar da palavra é o suficiente, porque a palavra é que transforma, né? Só que aí, se a gente incorrer nesse viés, nós iremos tropeçar num ponto. Que ponto? Que Deus instituiu pastores e colocou como responsáveis para quê? Para conduzir o rebanho. Se o pastor que é responsável, ele não conduzir, ele apenas ficar gritando, mandando, e que a palavra faça o efeito sozinha, qual é o papel dele ali? Entendeu? Ele estaria cumprindo o ofício dele, o papel dele? Ele não vai prestar conta daquele rebanho? Então é necessário usar os dois, é o equilíbrio. Com Deus é muito assim, no equilíbrio. Por isso que Deus falou lá não é nem por isso não, mas assim, destaco aqui, rapidamente, que Deus falou lá para Josué, dizendo, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Ele disse assim, não te desvia, nem para um lado nem para o outro. Como assim? Ele poderia muito bem dizer, desvia para a direita e não desvia para a esquerda. Ou ele dizer, desvia para a esquerda e não desvia para a direita. Mas não diz nem para um lado nem para o outro. Está entendendo? Como assim? Se a Bíblia diz lá em Isaías que a direita de Deus é que é a justiça, é retidão, né? É justiça, retidão. E ele diz, nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque com Deus é o equilíbrio. É o equilíbrio. Ele quer que nós sejamos sensatos. Quer que nós sejamos equilibrados, prudentes. Prudentes nos nossos hábitos, nossas práticas, nossa conduta, nossa maneira de viver. Prudente. Só que essa prudência, ela é pautada em padrões. E esse padrão não é o meu. Não é o que vem na minha cabeça. É o padrão bíblico. O padrão que está lá. Eu não posso alterar. Então, num quesito de um pastor disciplinar, é válido a disciplina? Se a sociedade aceitar, ela é válida.
É uma norma válida. Mas precisa ser analisado os critérios pelo qual foi imposta a disciplina. Os critérios de análise, critérios de imposição, os critérios. Por exemplo, existem pessoas que foram disciplinadas e quando você conversa com ela, o que se extrai é que foi uma conduta exagerada. Não precisava ter aplicado tal disciplina sobre determinada pessoa por algum ato. Apenas digamos assim, uma advertência já resolveria. Tem coisas que é tranquila de se resolver. Tem pecado que é para a morte, né? Mas tem pecado que basta apresentar o sacrifício. Sacrifica, está resolvido. E aí, tem pessoas que se afastaram, se tornaram assim, mundanas, saíram da igreja por um ato que não foi nem ela. Que ela foi a vítima. Mas a igreja não soube lidar e jogou todo mundo no pacote só e tchau. Então tem casos assim. Tem casos que a pessoa não foi a causadora. Pelo contrário, ela que sofreu. Mas por ela ter sofrido, Quer ver um exemplo? Um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que já é público e notório. Pastor Gessé Góes. Pastor Gessé Góes, ele era pastor de igreja no interior. Se não me engano, era em Icó, na época, não me lembro. Vez por outra, ele conta isso. E ele disse que a mulher dele foi que traiu, deixou e... Ele não foi o causador, ele foi a vítima. Mas a igreja não sabia lidar com essa situação. E o que a igreja fez? Tirou ele. Tirou dos carros, tirou tudo, não pode mais estar aí. Entendeu? E aí ele sofreu muito com aquilo. Porque ele tem um chamado, tem a vocação, mas pelo fato da igreja não saber lidar com esse tipo de situação, ela tirou ele. Porque ele estava agora, pela igreja, numa situação difícil, mas foi classificado como adultério. Ele não cometeu adultério. Ele não cometeu. Mas, e aí, moral da história, ele foi abrir o ministério dele, né? E hoje está aí, tá? Pelo menos na ótica humana é grande, né? Tem dado certo. Então, tem casos que é muito pesado. Mas tem outros que é necessário. Então, deveria ainda manter disciplina ou não? Hoje em dia, como as pessoas estão muito misturando, colocando as situações religiosas para serem julgadas pelo homem lá fora, levando para a justiça muitas coisas, muitos pastores se esquivaram, preferiram não botar disciplina. Porque isso, hoje em dia, há previsão legal como crime. Então, por conta do crime que incorre, muitos pastores disseram, não, então eu não vou mais disciplinar ninguém. Isso, pode. Pode. Ainda recebe uma indenizaçãozinha boa, viu? Tá aí. E aí muitos pastores optaram por não mais disciplinar. Deixa, é um dos motivos, deixa a palavra transformar. Se quiser processar, processa Deus, né? É a palavra que vai bater. Mas a palavra só bate em quem não tem a mente cauterizada, né? Se a mente cauterizada, a palavra bate e escorrega. Entendeu? Quem tem comichão nos ouvidos também não entra. Então assim, fica muito suscetível a isso. Então existe, sabe? Se sair uma palavra do altar que você se sentiu ofendido, basta reunir 2 testemunhas e taca-lhe processo para cima. Onde é que fica a ética, né? A ética, ela está voltada ao caráter da pessoa. Se você passou por aquelas portas e adentrou a igreja, você está disposto a ouvir. E ouvir o que a palavra de Deus diz.
O problema é que alguns levam para o seu pessoal e acham que o pastor está dando indireta. Indireta. Já aconteceu comigo, só não sofri processo, né? Mas já aconteceu comigo. Foi aqui, eu estava no relógio de oração. E no relógio de oração eu tinha ficado as 24 horas todinha. Então eu estava em todos os momentos. E alguns momentos eu que estava dirigindo e outros momentos eu era convidado para pregar. Dá para entender? Em um desses momentos eu fui convidado a pregar. E nesse horário vieram algumas pessoas. Só veio nesse horário, não veio em outro horário, só veio nesse. E enquanto eu estava pregando, deixando Deus usar, o Espírito Santo começou a falar coisas daquela pessoa. Começou a falar. E a pessoa ficou olhando assim para mim com o olho arregalado, sabe? Olhando assim.